Então, quando na semana passada apresentámos a moção de censura, fomos criticados por todos os partidos, do centro-direita, à esquerda radical, à extrema-esquerda, ao centro-esquerda, mas também pelos comentadores, pelos comentadeiros, por todos os programas de televisão que durante horas e horas a fio diziam que afinal o Chega e André Ventura apenas tinha feito este circo, como eles lhe chamavam, por uma questão de tentar vir à tona de água, dado aos escândalos constantes que estavam a acontecer no Chega. Queriam, portanto, comparar situações pífias e não vou esconder que tivemos situações com gravidade, que assumimos e que de imediato foram tomadas decisões para de imediato as pessoas que estavam envolvidas nessas situações serem afastadas do partido, coisa que nunca aconteceu nos outros partidos, mas focando na questão da moção de censura. Tentámos as respostas, ouvimos Luís Montenegro com uma altivez, de uma forma como se fosse ele o único honesto em Portugal. Só darei explicações quando existir alguém mais honesto que eu. Não tenho que estar a dar explicações da minha vida, a minha família. Tentou humanizar aquilo de uma forma, de colocar aqui a família trabalhadora que vinha ali do interior do país e de espinho. E voilá. Vá lá que os escândalos continuam a ser uns atrás dos outros, que os posicionamentos de Luís Montenegro continuam a ter motivo para existir claramente incompatibilidade de funções entre a função de Primeiro-Ministro e a sua atividade profissional. Afinal, não é só a questão do Lei dos Solos e o facto de ter estado ligado a determinadas empresas, e eu creio que ainda nem sequer veio tudo à balha, porque ainda não falámos da situação que liga a Sociedade de Advogados de Luís Montenegro ao Banco de Fomento, a toda a forma como tudo isto foi feito ao longo dos últimos anos, já com Luís Montenegro como presidente do Partido Social Democrata, e algumas desavenças inclusive mantiveram-se até aos dias de hoje. Já não bastava isso, para termos ainda a situação relacionada com secretários de Estado, com ministros, mas tentaram sempre vir brincar com as palavras e tentar colocar a dizer que existiam deputados do Chega que também tinham imobiliárias, quando sabiam perfeitamente que aquele documento que estavam a pedir para distribuir dentro da Assembleia da República era falso, porque existiam deputados que inclusive já tinham cessado a sua atividade há mais de 2 anos nas imobiliárias nas quais tiveram participação, e portanto, e que esses deputados, tirando uma exceção, nem sequer tinham participado na questão da Lei dos Solos, e mesmo a questão do deputado que estava relacionado com a votação na Comissão de Economia também tinha suspendido a atividade da imobiliária, e portanto tentam sempre chegar ao final do dia e culpabilizar aquilo que de podre acontece no sistema como sendo uma responsabilidade, que isto só acontece porque é o Chega no lamaçal da política. Não, isto só acontece porque de facto, desde que o Chega chegou, passaram a ser denunciados os casos e continuaram a fazê-los, mas nós denunciamos sem qualquer prurido e sem qualquer problema, porque não aceitamos que continuem a tentar governar como fizeram nos últimos 50 anos. Chegados agora a esta fase em que saem como cogumelos selvagens as barracadas à volta do governo, e agora com Luís Montenegro também, eu estou expectante para saber o posicionamento de Pedro Nuno Santos e do Partido Socialista. Nós não podemos voltar a apresentar nesta legislatura uma moção de censura, mas o PS pode. E o PS, dadas as circunstâncias, o PS pode apresentar a moção de censura. O que é que vão fazer? Vão ficar calados? Vão continuar no silêncio? Vão dizer que não tem nada a ver com isto? Ou mesmo o Luís Montenegro está assim tão determinado a provar a sua inocência e a dizer que não tem nada a ver com isto, apesar das demais evidências que estão a aparecer agora com o relacionado com Solverde e a empresa Solverde e as suas relações que teve durante todo este processo, está assim tão determinado e se considera que tem condições políticas para continuar, faça uma coisa, apresente uma moção de confiança, porque a moção de confiança, ao ser aprovada, ele está legitimado, mas para ser aprovada o Partido Socialista vai ter que lhe dar a mão. Se a moção de confiança for chumbada, caiu, desapareceu e saiu do governo. E Marcelo Rebelo de Sousa, entre beijinhos e passear de mão dada com Emmanuel Macron no Palácio de Belém, já se pronunciou? Já veio a público dizer alguma coisa? Ou apenas fala quando são situações de menos importância sobre as quais não tem
qualquer relevo para a vida das pessoas, e aí sim temos o Marcelo a tirar selfies, temos o Marcelo a passear, temos o Marcelo a opinar sobre tudo e mais alguma coisa. Onde é que está o Marcelo Rebelo de Sousa? E estou curioso também para ver hoje o posicionamento dos comentadores, como é que vão resolver a situação e como é que finalmente vão trazer a público se existe alguém ainda que consiga defender Luís Montenegro. No meio deste embaraço todo político, obviamente isto tem consequências para a governabilidade do país, tem consequências para a falta de estabilidade política que cria, obviamente, uma instabilidade económica, mas mais grave do que isso é continuarmos com governos a governarem que existiam incompatibilidades e que existiam todos estes problemas. Onde é que está agora a altivez de José Pedro Aguiar Branco ao criticar o Chega nos seus posicionamentos e de achar que hoje a política é atirada para as capas dos jornais e que as pessoas são perseguidas, etc. Ele próprio que se esqueceu de declarar 10 casas, 10 imóveis na declaração de rendimentos para a Autoridade da Transparência no valor de 2,8 milhões de euros. Portanto, continuamos a descer na credibilidade e na credibilização da política. A campanha feita de difamação por parte da imprensa, eu alertei há umas semanas atrás para uma situação que, quando eles diziam que nós estávamos a tentar criar um facto político para esconder as nossas situações, eu sempre disse, eles é que estão a tentar criar factos em cima do Chega para esconder aquilo que realmente importa, para aquilo que realmente é importante, que é esta questão do compadrio entre os dois partidos, principalmente do PS e do PSD. Vamos ver, estou expectante também para ver a posição do CDS, para ver se o CDS tem coragem de forçar a barra com, como dizem os brasileiros, com o PSD e de esticar a corda ao ponto de se sentirem confortáveis nesta coligação, ou se pura e simplesmente o que o CDS vai fazer é também ficar em silêncio com medo de eventualmente ir a eleições e de a AD não ser renovada. Vamos ver nas próximas horas, nos próximos dias, os próximos capítulos desta situação. Luís Montenegro diz que vai falar amanhã ao país às 8 da noite, obviamente para o telejornal, todos percebemos isso, tem legitimidade para o fazer. Deixo apenas uma nota que achei no mínimo curioso. Primeiro, o silêncio hoje na bancada do PSD era ensurdecedor e a postura do PSD hoje durante o debate todo na Assembleia da República foi sempre completamente passivo e de quem se sente comprometido com alguma coisa, deixando a nota que, por exemplo, Hugo Soares, que é sempre o mais aguerrido da bancada do PSD, porque é o líder parlamentar e é claramente o homem de Luís Montenegro dentro do Parlamento, hoje nem sequer marcou presença, hoje nem sequer esteve no Parlamento. Vá-se lá saber porquê. São coisas da vida, são coincidências.